Bom, a paz e a graça aos irmãos. Estamos aqui mais uma noite, irmãos, para trazer uma palavra, trazer uma ministração das Escrituras da parte de Deus. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que venha ministrar os nossos corações. Porque, irmãos, Deus tem falado conosco através da palavra dele, que Deus está no controle, Deus está, irmãos, no controle de toda a situação que nós estamos enfrentando e passando. E nessa noite quero trazer aqui uma palavra de encorajamento, uma palavra que venha nos encorajar a enfrentar toda a situação, porque nós cremos um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus poderoso, irmãos, que está no controle de todas as coisas. Então eu peço a você que está na sua casa, que irá assistir essa pregação, irá ser ministrado através dessa mensagem, feche seus olhos nesse momento e vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus neste momento. Eu peço que você e a sua família que irá assistir essa pregação, feche seus olhos e vamos levar a Deus um clamor ao nosso Senhor, amém? Feche seus olhos. Ó Deus, grandioso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui mais uma noite, ó Pai querido Senhor, para Deus querido, ó Pai amado, Senhor, alimentar, meu Pai amado, o Teu povo com a Tua palavra, Senhor. Deus querido, ó Pai amado, como o Senhor falou comigo, ó Pai, através, Deus, desse texto, da palavra do Senhor, meu Pai, venha ministrar, meu Pai, grandemente nos corações daqueles que irão, meu Pai, ouvir essa mensagem. Deus, alcança cada um que está em sua casa, Pai. Alcança a família, alcança, Senhor, o lar de cada irmão, de cada irmã, meu Pai. Alcança aqueles que estão assistindo, ó Pai amado, essa pregação. Deus, que eles venham, meu Pai, ser incomodados, não, meu Pai, porque eu estou falando, mas sim como a palavra do Senhor está falando, meu Pai, em todos os corações, ó Pai. Deus, venha, Deus querido, ó Pai amado, nos constranger, meu Pai, com a Tua santa palavra. Deus, nós pedimos graça e misericórdia, Pai. Pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Deus, Pai, no nome de Jesus, abençoa todas as famílias. Abençoa, Pai, a todos, ó Pai, que vão, meu Pai amado, Senhor, estar cultuando ao Senhor neste momento, ó Pai. Deus, ouvindo a Tua santa palavra, ministra sobre os nossos corações, ó Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu trago aqui uma palavra lá no livro, na carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 18, amém? Gálatas capítulo 6, versículos 17 e 18, amém, irmãos? Somente esses dois versículos, no decorrer da mensagem eu vou estar lendo outros textos, amém? Os irmãos acompanhem com a sua Bíblia aberta aí, em nome de Jesus, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, versículos 17 e 18. Amém? Abre a sua Bíblia aí em nome de Jesus, vamos ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Versículo 18: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém, irmãos? Somente até aí. Eu quero aqui, irmãos, compartilhar essa mensagem, essa palavra com os irmãos essa noite. Essa carta, Gálatas, a epístola de Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu aos irmãos, aos novos convertidos, à igreja ali na Galáxia, em Gálatas. A epístola que Paulo escreveu a essa igreja. Foi a primeira igreja que Paulo fundou em Gálatas, aos irmãos que estavam ali reunidos.
Irmãos, e através desse texto que acabamos de ler, o contexto dessa palavra, Paulo estava enfrentando ali um momento de confronto com alguns irmãos que estavam infiltrando no meio da igreja, trazendo consigo que a lei de Moisés salvava, que a lei de Moisés, que eles batiam no peito que aquela lei somente aquela lei poderia salvar eles. Só que Paulo, irmãos, traz consigo as marcas de Cristo, como ele mesmo diz no versículo 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo, irmãos, não está dizendo aqui marcas de feridas ou marcas físicas, só que Paulo está dizendo aqui, irmãos, as marcas espirituais. Paulo, quando ele se converteu, quando ele teve um encontro com Cristo, quando Paulo, irmãos, era Saulo, era perseguidor dos cristãos, Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e naquele momento foi a primeira marca que ele foi marcado, o encontro com um grande Deus. E eu quero aqui, irmãos, enfatizar, irmãos, sobre a nossa vida nessa noite, algumas marcas que Cristo tem selado em nossas vidas. E eu pergunto para você nessa noite, aí na sua casa, você foi marcado por Cristo? Você carrega sobre a sua vida as marcas de Cristo? As marcas do Evangelho, como Paulo mesmo está dizendo aqui: olha, irmãos, não me perturbe, não me moleste mais, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo estava dizendo, irmão, que ele carregava as marcas de Cristo, a cruz de Cristo, o Evangelho de Jesus, irmãos, porque Paulo, irmãos, ele não tinha vergonha do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, da palavra de Deus. E nessa noite, o que você tem carregado? A marca de Cristo ou a marca que o mundo tem oferecido? Nós vamos meditar nessa palavra nessa noite. Eu quero que você abra o teu coração neste momento. Queridos irmãos, hoje nós vamos aprender aqui através desse texto sagrado que Paulo desejou mostrar aos cristãos judaizantes da galáxia, os quais defendiam as marcas da circuncisão na carne, que ele, Paulo, já trazia no seu corpo as marcas provenientes da perseguição ao Evangelho. Em contraste, irmãos, com a marca da circuncisão imposta por tais cristãos judaizantes, a glória de Paulo naquele momento era a cruz de Cristo e a graça de Deus, e não o ritual da circuncisão judaica, que aqueles irmãos que estavam infiltrados ali estavam batendo no peito que somente a lei de Moisés, a circuncisão, já salvaria eles. Só que Paulo, irmãos, mostra aqui que ele carregava a graça de Deus, o favor merecido, a cruz de Cristo. Porque, irmãos, Deus, Ele derramou a graça dele sobre nós, porque se fomos, irmãos, se fosse pela lei, para nós se salvar, irmãos, nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos. Só que Cristo, irmãos, pagou um alto preço por mim e por você. A graça foi Jesus Cristo ter morrido na cruz, pagado um alto preço por mim e por você. E essa marca que Paulo está dizendo, eu carrego comigo essa marca, a cruz de Cristo, a graça e a misericórdia de Deus sobre mim. Deus, irmãos, tem mostrado, irmãos, de várias formas, através da palavra dele.
que Ele tem ministrado em nossos corações, irmãos, que a lei, irmãos, eu não estou dizendo que a lei não é importante, a lei é importante para nós. A lei de Deus é importante porque é a palavra de Deus. Só que esses irmãos aqui, judaizantes, estavam batendo no peito que a lei de Moisés, a circuncisão na carne, já salvaria eles, que eles não precisavam da graça. Só que aqui Paulo está dizendo, irmãos, que ele carregava a graça, a cruz de Cristo sobre a vida dele. Eu gostaria, irmãos, de abrir aqui um parênteses para explicar o significado da palavra judaizantes. Amém? Somente para os irmãos entender, para não ficar perdidos. Meus irmãos, judaizante é o nome que se dá a um judeu convertido. Aqueles cristãos judaizantes da galáxia eram um grupo de judeus convertidos que anunciavam a salvação pela circuncisão, porque eles ignoravam, irmãos, o fato de que a salvação vem pela graça e misericórdia de Deus, através dos méritos de Jesus Cristo obtidos na cruz. A salvação somente poderá ser alcançada através de Jesus, e nenhum outro caminho há, irmãos. Os judaizantes queriam manter certas tradições judaicas, como a circuncisão, a guarda do sábado, festas judaicas, etc., muitos, e conciliar-las ao cristianismo. Só que, irmãos, nós vivemos a era da graça, a misericórdia de Deus sobre nós, porque se fosse pela lei, nós estávamos condenados. Nós não teríamos como salvar-se pela lei, mas nós estamos vivendo a era da graça, a misericórdia de Deus sobre nós. E é isso que Paulo, irmão, está dizendo àqueles irmãos judaizantes que praticavam tais rituais com algumas leis judaicas. Mas essa noite, irmãos, eu quero perguntar para você: quais marcas você tem carregado em seu corpo, em sua vida? Quais marcas você tem carregado na sua vida espiritual? O testemunho, irmãos, de Cristo, você tem carregado em sua vida? Você tem levado o testemunho, o evangelho de Cristo aonde você está, aonde você trabalha, na sua casa, no seu vizinho? Irmãos, Paulo está dizendo aqui, irmãos, Paulo era um homem que teve um encontro com Jesus, irmãos, e a partir daquele encontro, Paulo começou, irmãos, a pregar o evangelho e não ter vergonha do evangelho. Começou, irmãos, a pregar, a orar, irmãos, pelos romanos, por aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Cristo. E eu quero dizer aqui algumas marcas que Paulo vai nos revelar nessa noite. As marcas de Cristo que Paulo carregava e que todo cristão deve carregar. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos carregar a marca de Cristo que Paulo carregava, que todo cristão deve carregar: o amor. Você tem carregado essa marca chamada amor? Para o próprio Senhor Jesus, irmãos, os verdadeiros cristãos são marcados pelo amor. No Evangelho de João 13:35, Jesus diz: nisto conhecerão todos que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Portanto, irmãos, a marca deve identificar o cristão de Jesus Cristo, é o amor. Você, irmãos, tem carregado essa marca chamada amor? Você tem amado uns aos outros? Você tem demonstrado o amor de Cristo pelo seu irmão, pelo seu vizinho, por aquela pessoa, irmão, que pisou em você, que você se destaca como seu inimigo?
Jesus mesmo vai falar, irmãos, que nós devemos amar até os nossos inimigos. Aí eu pergunto, você tem carregado o verdadeiro amor de Cristo na sua vida? A palavra de Deus, irmãos, está aqui nos dizendo: você tem carregado a marca do amor de Cristo na sua vida? E isso tem selado a sua vida como cristão? Você tem demonstrado o amor de Cristo, o Evangelho de Cristo a outras pessoas? Porque, irmãos, amar uma pessoa que nos dá carinho, que está do nosso lado, é fácil. Mas amar aquela pessoa que você não gosta de certas atitudes, daquela pessoa que fala mal de você, é difícil, irmãos. Mas a palavra nos confronta. A palavra vem de encontro ao nosso coração nessa noite, para que nós viemos, irmãos, ter essa marca de Cristo em nós, o amor. Amar uns aos outros, demonstrar a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. E Paulo, irmãos, carregava consigo o amor de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Em Gálatas 3,14, irmãos, Paulo diz: acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo e a tenaz que liga o cristão com Jesus. Se nós desejarmos verdadeiramente sermos discípulos de Jesus, se isso é o nosso desejo, irmãos, de sermos parecidos com Ele, é preciso aprender a amar as pessoas que nos odeiam e que nos fazem mal, porque amar aqueles que estão próximos de nós é fácil. Mas Mateus 5, 44, 48, Jesus disse: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então é fácil, irmãos, nós batemos nosso peito e amar aquelas pessoas que estão próximas de nós, que nos dá carinho, que nos dá atenção. Mas aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que falam mal de nós, irmãos, como você tem demonstrado a marca de Cristo com essas pessoas? Como você tem olhado para fora com a marca do amor de Cristo na sua vida? Você tem olhado para as pessoas que estão necessitadas lá fora, irmãos? Nós como igreja, irmão, como discípulo de Cristo, nós temos olhado para o mundo ao nosso redor, a situação que estamos vivendo. Pessoas, irmãos, perdendo a sua vida por esse vírus que está correndo ao mundo todo. Com esse vírus, irmãos, que está assolando famílias, lares, pessoas que têm parentes, irmãos, internados na UTI. Como nós temos demonstrado o amor de Cristo com essas pessoas? Nós temos olhado para fora, para o nosso vizinho, para o nosso próximo. Temos orado, irmão. Temos orado pelas pessoas que estão enfrentando uma situação difícil nesse momento. Nós temos olhado para aquelas famílias que estão sofrendo com a perca de um ente querido, de um parente, de um familiar, irmãos. Pessoas estão chorando, clamando por socorro. E o papel da igreja, irmãos, é orar, é clamar, irmãos, por essas vidas, que Deus venha consolar, que Deus venha fortalecer, que Deus venha dar graça para eles. Mas será que nós temos demonstrado essa marca chamada amor? Ou será que estamos cruzando nossos braços em nossos lares
e não estamos ligando pela situação que o mundo está enfrentando, irmãos. Porque um grande exemplo eu levo, irmãos. Jesus veio na terra e demonstrou o verdadeiro amor, deixando de lado, irmão, aquelas pessoas que se faziam grandes e deixavam pessoas de lado porque tinha um nome para zelar. Mas Jesus veio, irmão, e quebrou todas as barreiras. Jesus foi e curou, irmãos, um cego, curou um leproso, irmãos. Jesus amou, irmãos, verdadeiramente as pessoas que estavam ao redor dele. Jesus olhou para a situação, a necessidade daquele povo. Aquele povo estava perecendo, irmãos. Jesus olhou para aquelas pessoas com amor, com compaixão, irmãos. Como nós temos demonstrado, irmão, o exemplo de Cristo em nossa vida. Demonstrado amor, de qual forma você tem demonstrado o amor de Cristo? Jesus, irmãos, sentou com os pecadores à mesa. Jesus não se desfez, irmãos, de qualquer pessoa. Por mais que ele sofreu, por mais que ele foi humilhado, irmãos, por mais que a chicoteada que ele levou, irmãos, ele amou aquelas pessoas. No último momento dele ali, irmãos, a cruz, ele olha para o céu e fala para o Pai: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós, irmãos, como cristãos de Cristo, temos demonstrado o nosso amor pelo nosso próximo, pelas pessoas que estão lá fora, pelo nosso colega de trabalho. Como nós temos mostrado a marca de Cristo em nossa vida, que é o amor. Primeira Coríntios 13, versículo 1, Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou um símbolo que retine. Paulo está nos ensinando, irmão, que todas as qualidades e dons que possamos ter não terão nenhum valor diante de Deus, se não forem acompanhados de uma boa dose de amor. De nada adianta você falar em língua, não adianta, irmãos, você ter, irmãos, o dom de revelação, de falar em línguas, de ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder, e não tiver o amor, de nada adianta. Mas você tem que ter esta marca, o amor de Cristo em sua vida. Se amarmos uns aos outros como Deus nos amou, nada nem ninguém irá nos separar de Deus. Em Romanos 8,39, Paulo afirma: nada poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem as tribulações, nem as lutas, nem esse vírus, irmãos, poderá nos separar do amor de Deus. Paulo está afirmando aqui, irmãos, nada pode nos separar do grande amor de Deus. A segunda marca que Paulo, irmãos, nos ensina nessa noite, que ele carregava consigo, é a marca da provação. Porque, irmão, cristão, ele passa por prova. Nós não somos isentos de provações, de lutas, de aflições, porque o próprio Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. A segunda marca de Cristo que Paulo trazia era a marca da provação e da perseguição por amor ao Evangelho de Cristo. Todos os homens e mulheres chamados por Deus são provados,
e sofrem humilhações e passam dificuldades por causa de Cristo. O inimigo se levanta tentando impedir, irmãos, que façamos a obra de Deus. Mas como Paulo mesmo diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós vamos passar, irmãos, por provações, lutas, aflições, como estamos enfrentando esses dias. Mas nós temos que estar firmados, irmãos, naquele que é provedor, naquele que é grande, naquele que é poderoso, que é o nosso grande Deus. É Ele, irmão, que está no controle de todas as coisas. É Ele que está no controle da sua família, da sua casa, do seu alimento, irmãos, do seu emprego. Talvez você está desesperado pensando, irmãos, o que será o dia de amanhã? Será que eu vou perder meu emprego? Será que vai parar as empresas? Será que vai parar tudo? Irmãos, como Paulo mesmo está dizendo, ele carregava a marca de Cristo. Ele não temia o que viria pela frente, se era, irmãos, um sofrimento, se era uma perseguição, se era ser apedrejado, se era ser apanhado pelas pessoas, ou se era ser preso, irmãos. Paulo não temia o que viria pela frente, porque ele carregava consigo a marca de Cristo. Você tem carregado a marca de Cristo? Segundo Timóteo 3:12 diz a palavra de Deus que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E eu pergunto para os irmãos nessa noite: quem de vocês que durante a sua vida cristã não passou por pelo menos uma dificuldade? Quem, irmãos, nunca passou por uma dificuldade, uma luta, uma aflição na sua vida? Quem nunca passou? Não passou por pelo menos uma provação? Mas nesse momento aí na sua casa, guarde a resposta em seu coração, porque eu sei que todos os irmãos já passaram. Todos nós enfrentamos, irmãos, dificuldade, provação em nossa vida. O próprio Senhor Jesus nos encoraja dizendo: no mundo tereis aflições, mas aí ele diz: tem bom ânimo. Em 2 Coríntios 12:10, Paulo chegou a dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quem carrega consigo, irmãos, a marca de Cristo, passa por tudo, irmãos. Mas muitas pessoas, irmãos, que não carregam as verdadeiras marcas de Cristo, elas param no meio do caminho. Elas não suportarão as provações, não suportarão, irmãos, a aprovação. Elas não suportarão, irmãos, esse momento que estamos enfrentando. Mas eu quero te dizer nessa noite, você que é um verdadeiro cristão, você que é um discípulo de Cristo, que carrega consigo essas marcas, o amor de Cristo, a aprovação que nós passamos por amor ao Evangelho de Cristo. Nós vamos contemplar, irmãos, na glória com Jesus Cristo. Nós vamos ter a maior vitória, irmão, na glória com Cristo. Nós vamos passar sim, irmãos, por provações, por aflições, irmãos. Nós vamos enfrentar situações, irmãos, que vamos sofrer. Situações que vamos, irmãos, perguntar: onde está Deus?
Mas essa noite, irmãos, quero deixar, irmãos, essa palavra. E Paulo mesmo diz: quanto a mais ninguém me moleste ou me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quais marcas você tem carregado em sua vida? A marca do desespero, a marca do desânimo, a marca da ansiedade, irmãos, que tem tomado muitos corações. A marca do esfriamento espiritual. Quais marcas você tem carregado? Eu quero despertar, irmãos, vocês com essa palavra. Vamos ser como Paulo, irmãos, vamos carregar a marca de Cristo em nosso corpo, em nossa vida espiritual, irmãos. Vamos ser, irmãos, cheios do Espírito Santo, sim, cheios do poder, sim, mas com essas marcas que Paulo está, irmãos, aqui dizendo para nós nessa noite, a marca do amor, amai uns aos outros. Vamos, irmãos, demonstrar o amor de Cristo, irmãos, olhar para a necessidade do outro, ajudar, irmãos, não fechar os nossos olhos, mas nós estendermos as nossas mãos para aquele necessitado, irmãos. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar, irmãos, pelas famílias, pelas pessoas que estão lá fora, irmãos, que estão perdidas, irmãos, que estão em depressão, que estão vivendo, irmãos, num cômodo sozinho, angustiado, irmãos. Vamos orar para que essas pessoas venham a ser fortalecidas pelo o poder do amor de Deus. E Paulo vai dizer, irmãos, porque quando estou fraco é que sou forte. Será que você pode dizer isso nessa noite? Porque quando estou fraco é que sou forte. Sabe por que Paulo disse isso, irmãos? Porque é na nossa fraqueza que nos tornamos mais dependentes de Deus. É nesse momento, irmãos, que estamos vivendo com esse vírus, que nós percebemos, irmão, quão frágil nós somos. Nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. Um vírus, irmão, que está matando várias pessoas. Um vírus, irmãos, que muitas pessoas, muitos cientistas, médicos estão tentando descobrir a cura, a vacina, o remédio contra essa doença. Mas aí, como Paulo mesmo diz, porque é na nossa fraqueza que nos tornamos mais dependentes de Deus. E nós precisamos mesmo, irmãos, sermos dependentes de Deus. Quanto mais dependemos de Deus, mais o Senhor Deus fará parte das nossas vidas, irmãos. Amém? Quanto mais nós dependermos do nosso grande Deus, o Senhor fará parte da sua vida. O Senhor fará parte da sua família. Em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo tinha em mente a seguinte convicção: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque se com Cristo sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Paulo tinha absoluta convicção, irmãos, que é na provação que somos aprovados por Cristo. O próprio Senhor Jesus, logo após ter sido batizado pelo Espírito Santo, foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser provado. Ali Jesus passou 40 dias e 40 noites, enfrentando vários tipos de adversidades, conforme está escrito em Lucas 4:1-13 e Mateus 4:1-11.
Portanto, meus irmãos, até o Senhor Jesus passou pela provação. Até ele foi tentado, irmãos. O próprio Jesus foi provado, irmãos. Aí eu te pergunto, de que maneira você tem demonstrado a marca de Cristo na provação? De que maneira você tem demonstrado a marca de Cristo em meio ao caos, à crise? Irmãos, vamos depender mais de Deus. Vamos colocar na mão de Deus, porque somente Ele, irmão, tem o poder de mudar tudo, irmãos. Somente Ele tem o poder, irmão, de acabar com tudo isso. Com o sofrimento, com a dor, com a perca. Somente Deus, irmãos, pode, irmãos, acabar com isso. Clame a Ele nesse momento. Feche, irmãos, aleluia, a porta do teu quarto, começa a orar, irmãos, começa a falar: Deus, eu quero depender mais do Senhor, Pai. Não é pelo meu braço, não é por mim, pela minha força que eu vou conseguir, Senhor, enfrentar a provação, mas sim, Senhor, com o Senhor, meu Pai, eu dependo totalmente de Ti, Deus. Eu me humilho à Tua presença, eu clamo, Senhor, pelo Teu poder. Peça, irmãos, clama por Ele. Ele irá te dar força, irmão, no momento da provação. Aleluia. Terceiro lugar, estamos acabando. Terceiro lugar, a marca da mansidão. A terceira marca, irmão de Cristo, Paulo carregava era a mansidão. Aquele mesmo Paulo que prendia, perseguia e aprovava a morte de cristãos, aprendeu com Jesus a ser manso. Olha só, irmãos, aquele homem que se chamava Saulo, irmãos, que perseguia, que matava cristãos, que prendia os cristãos. Agora, irmãos, depois do encontro com o Senhor Jesus, aprende a ser manso, a carregar consigo a marca da mansidão. Atos 9, 1, versículo 1 ao 9 diz a palavra de Deus, que Saulo, planejando uma viagem para Damasco, vai aos maiorais da igreja e pede a eles uma carta que autoriza a levar presos, chicotear até matar os seguidores de Jesus que fossem encontrados pelo caminho. No versículo 3, irmãos, diz: o Espírito Santo que Saulo, seguindo a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e Saulo, tendo caído por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus irmãos, é ali naquele momento Saulo se converteu e recebeu do próprio Senhor Jesus o nome de Paulo e a marca da mansidão. Amém? Glória a Deus, irmãos. Quantos de nós, meus irmãos, que antes da conversão, ao receber uma palavra, ao receber uma visita de um cristão à nossa porta, à nossa casa, quantos de nós não fechavam, irmãos, a porta na cara daquele irmão que iria levar uma palavra, uma mensagem de Deus para a nossa vida? Quantos de vocês, irmãos, antes não odiava a palavra crente, cristão? Quantos de nós falavam que não queria saber, irmãos, de igreja, saber de estar lendo a palavra, de estar orando com os irmãos? Mas quando nós temos um encontro com Cristo, Cristo nos marca com a mansidão, como Ele marcou Paulo. Em Gálatas 3:12, irmãos,
o convertido e agora manso Paulo aconselha dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e bondade, e de humildade, e de mansidão e longanimidade. Amém? Números 12:3 diz a Bíblia: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Essa mansidão de Moisés foi um dos atributos vistos por Deus para escolher, para conduzir o povo de Deus durante a saída do Egito e a busca da terra prometida. Antes, porém, Moisés precisou, irmãos, ser tratado por Deus. Moisés teve de ser transformado. A Bíblia conta que Moisés, vendo que o egípcio espancava um hebreu, um homem do seu povo, Moisés olhou de um lado e de outro, e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Quem ler essa mensagem bíblica perceberá, irmãos, a transformação que Deus realizou no temperamento de Moisés. Ainda hoje, em nossos dias, vemos homens que eram bastante temperamentais, agressivos, e agora carregam em sua natureza a marca da mansidão de Cristo. São pessoas que foram transformadas por Deus. E nessa noite te pergunto, irmãos, qual é a marca que você tem carregado? E para nós acabarmos, quarto lugar, a marca da humildade. A quarta marca de Cristo que Paulo carregava era a humildade, irmãos. Aquele mesmo tempestivo Saulo, agora Paulo havia aprendido a ser humilde com seu mestre querido Jesus. E afirma 1 Coríntios 15:9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Em Efésios 4:1-2, com muita humildade, Paulo nos aconselha dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí nesse versículo Paulo faz um resumo das várias atribuições que devemos ter como cristãos, que somos sobretudo a humildade e o amor. E quando Paulo fala em suportar, ele está falando mesmo de dar apoio e suporte. Dar um colo ao irmão que se encontra debilitado na fé ou passe por alguma dificuldade. É desse tipo de apoio, irmãos, que Paulo está falando. Em 1 Pedro 5,5, o apóstolo Pedro nos dá o seguinte conselho: cingir-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Amém, irmãos? E último lugar para terminarmos, a marca do perdão. Você tem carregado a marca do perdão? A quinta marca de Cristo que Paulo carregava era a marca do perdão. O verdadeiro cristão de Cristo traz consigo a marca do perdão. Uma das coisas que Jesus mais nos ensinou durante o seu ministério é perdoar. Mateus 6, 14 e 15 está escrito: se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, quando perdoamos alguém por alguma coisa que tem nos causado tristeza, aborrecimentos, tiramos das nossas costas um enorme peso. Então sentimos um grande alívio para a nossa alma, porque carregamos a marca do perdão. Em Efésios 5:32, Paulo nos ensina dizendo: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. E Paulo nos dá o seu próprio exemplo, dizendo, 2 Coríntios 2:10, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo.
porque o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, eu fiz na presença de Cristo. Em Gálatas 3,13, Paulo ainda diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor nos perdoou, irmãos, assim também perdoai-vos uns aos outros. Amém? Aqui Paulo está falando, irmãos, de outro tipo de suporte. Ele está falando mesmo de suportar, ter paciência e nunca perder as estribeiras, ainda que as pessoas ao seu redor passem um pouco dos limites. E eu quero terminar nessa noite. Você tem carregado essas marcas? O amor, a aprovação, o perdão. Você tem perdoado? Se você tem, irmãos, perdoado o seu inimigo, você tem perdoado aquele que caluniou você, aquele que falou mal de você, você perdoou aquela pessoa? Quem somos nós, irmãos, de não perdoar? Cristo nos perdoou. Então receba nessa noite essa palavra. Vamos reconhecer que dependemos totalmente de Deus. E que nós, como cristãos, carregamos, como Paulo diz, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Nós carregamos a cruz, irmãos, de Cristo, a graça dele e a misericórdia dele sobre nós. Amém? Então que nessa noite você venha meditar nessa palavra. E aquele, irmãos, que foi marcado por nós, chamado Jesus Cristo, ele foi marcado em suas mãos, em seus pés, foi pregado numa cruz, foi marcado numa cruz, com sangue derramado por mim e por você. Ele se encarregou a grande marca,